Bem, pessoal, depois de muito tempo sem gravar vídeos, né, aqui no nosso canal, eu voltei a gravar devido às circunstâncias, às circunstâncias atuais. Então, é uma gravação não, não com tanta qualidade como deveria ser, né? Eu estou no Goiás, estou na casa da minha irmã aqui no Goiás, mas eu não poderia deixar e isso levando em consideração também o tempo que eu tenho desde o meu último vídeo aqui no canal, eu não poderia deixar de tecer considerações sobre o que está acontecendo na política, tanto na minha região, que é Campo Maior, no Piauí, quanto quanto no principal colégio eleitoral do Brasil, que é a cidade de São Paulo, né? Não é à toa que pessoas que não são originalmente de São Paulo, como Tiririca, Carla Zambelli, se bem que eu acho que a Carla Zambelli deve ser, né? Mas o filho do Bolsonaro, apelidado de Bananinha, e outras pessoas, outras figuras vão para São Paulo a fim de se eleger. Colégio eleitoral grande tem pessoas de todos os tipos, né? De todos os naipes, defensores de todas as ideias, né? Lá tem o fascista, lá tem o de extrema direita, lá tem o direita moderada, tem o de centro, tem o de esquerda, esquerda revolucionária, extrema esquerda, todos os planos, todos as matizes eleitorais. E é bom lembrar que é de lá o pastor Henrique Vieira, né, que é um exemplo clássico na política nacional, de como se deveria comportar um evangélico na política, né? O pastor Henrique Vieira, ele mesmo falou já em depoimento no Congresso, em uma comissão, eu não me recordo agora a comissão, não sei se foi a Comissão de Direitos Humanos ou se foi outra comissão, mas ele disse que para entrar na política, ele pediu licença do seu cargo de pastor para poder se dedicar à política, exatamente para não confundir uma coisa com a outra. A política, eu sou contra. Eu digo sempre para as pessoas que me perguntam, eu falo assim, de maneira explícita, né, que a pessoa entenda bem que eu não voto em crente. Eu sou crente, né? Hoje nós temos aí canais dedicados apenas ao escracho, né? Eu vou usar essa palavra que se usava antigamente e faz tempo que eu não vejo falar. Então, são palavras que são usadas em sites especiais para falar mal de crente. A pessoa mesmo diz, não, eu estou aqui para falar mal de crente. Nós temos aí o canal do Tiago Santinelli, que eu assisto muito, sou fã dele, né? É um rapaz que foi criado dentro da igreja, na Assembleia de Deus, e que, segundo ele mesmo, saiu da Assembleia de Deus, deixou de seguir aqueles ensinamentos, começou a se estranhar com aqueles ensinamentos a partir de uma coisa. A amiga dele, dentro da igreja, a amiga mais chegada, a melhor amiga, era uma pessoa de orientação sexual não admitida pela igreja. Vamos usar claramente, era uma pessoa homossexual, né? E ele disse que não conseguia entender por que aquelas pessoas eram excluídas da igreja, aquelas pessoas não tinham, ou então tinham que se esconder para fazer suas práticas escondidas e tal, se namoravam. Então ele foi se afastando, né? Os seus pais, o pai dele parece que era pastor, um pastor adjunto, né? Sua família toda evangélica, mas ele foi se afastando. Hoje ele se declara ateu e ele fala claramente no programa dele que o programa está ali para falar mal de crente.
Mas aí a partir daí já surgiram vários outros canais. Mas não é de estranhar isso. Não é de estranhar. Porque o que nós vemos acontecendo hoje dentro da igreja é assim uma coisa. É, é uma coisa assim que a gente. Eu não tenho palavras para expressar, para falar com clareza o que está acontecendo dentro da igreja. Eu só posso me reportar ao livro de Apocalipse, né, no capítulo 3, o final do capítulo 3, a carta que foi destinada à igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja rica, né? Deus fala, tu pensas que és rica, né? E que tens tudo, mas não sabes que é pobre, que és pobre, né? E nua, né? Era a igreja morna, aquela igreja que nem era a igreja, aquela igreja fervorosa, e também não era aquela igreja largadona, né? Então era uma igreja morna. Jesus utilizou uma figura, né? É, aproveitando uma situação fática, né? Da cidade de Laodiceia, que era as águas das quais que o pessoal colhia para tomar em casa, né? Elas eram de fontes mornas e a água era morna e por isso aconteceu muito as pessoas vomitarem, né? E Deus, Jesus Cristo termina, né, praticamente a epístola a epístola não, a carta à igreja de Laodiceia, dizendo que vai vomitá-la da sua boca, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui para confirmar com vocês. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? É uma palavra bem dura para a igreja de Laodiceia, não é verdade? Infelizmente, é o que a gente vê hoje. A questão do dízimo, que eu não vou nem entrar aqui, porque eu ainda faço parte dos quadros de uma igreja que cobra o dízimo, então eu não vou entrar nessa parte, apesar de discordar, né, disso veementemente, né, a questão do dízimo, desse imposto terrível de 10% que é cobrado, sem falar nos impostos que nós pagamos no dia a dia para as pessoas, para o governo, para o Estado, para a Fazenda, né? E aqueles que ganham um pouquinho mais de dois salários ali, o imposto de renda tem que declarar todo ano, né? E pode ter que pagar mais. Então, é uma coisa que realmente, né? Agora, o que nós vemos são pastores enriquecendo, feito loucos, e usando a política para isso. E o exemplo mais claro era, até 10 anos atrás, o Edir Macedo. Né? O Edir Macedo, que construiu uma casa semelhante ao Jardim das Oliveiras, a casa onde ele mora, toda a área, todo o terreno é uma semelhança com o Jardim das Oliveiras. Ele plantou, ele estabeleceu ali, ele mandou pessoas para copiarem e, né, fazer isso.
Então ele era a referência do cara mais rico. E a gente sabe, a gente viu matérias no Fantástico, na Rede Globo, quando a Rede Globo estava em guerra com a Record, que a Rede Globo sempre foi a defensora do catolicismo, né, no Brasil, e isso é fato. Nas novelas da Rede Globo, os evangélicos sempre apareceram como caricatos, como pessoas caricatas, todas elas, todos os personagens, né? Você há de se lembrar disso. Mas depois despontou Silas Malafaia. Segundo, segundo os órgãos, as revistas, aquelas organizações privadas que fazem esse tipo de avaliação, Silas Malafaia é apenas o quarto pastor mais rico do Brasil, apenas o quarto. E o que é que nós vemos desses pastores? O que é que nós vemos de Edir Macedo, né, que eu já falei da casa do Jardim das Oliveiras, mandou construir também o templo de Salomão, como se nós precisássemos disso, e como se os templos da Universal do Reino de Deus em São Paulo, pelo menos a sede que era lá em Santo André, enorme, Fortaleza, enorme, outras cidades, outras grandes capitais do país enormes, mandou construir o templo de Salomão, que custou milhões de dinheiro, que saiu de onde? Do bolso dos evangélicos que estão ali, que frequentam essa igreja neopentecostal, né? Outra igreja neopentecostal que saiu e que foi, né, desmembrada da Universal, mas que foi criada pelo Edir Macedo também. A Universal foi criada pelo Edir Macedo e pelo R.R. Soares, que era cunhado de Macedo. Edir Macedo é casado com a irmã do R.R. Soares. E aí uma desavença entre os dois, o R.R. Soares saiu e fundou a Igreja Internacional da Graça. Também é um homem rico, poderoso, com mansões, mora em mansões, tem carrões, assim como o Edir Macedo tem carrões, tem avião, tem jatinho, né? E aí a gente chega no Valdemiro Santiago, que as denúncias de fazer ele dá calote. Nós temos notícia de templos ou de terrenos ou de imóveis sendo leiloados pela justiça para pagar dívida de aluguel de templos, que ele quer que o pastor que dirige aquela igreja, que frequenta aquele templo, ele quer que essa pessoa, esse pastor, pague o aluguel ali e, além disso, ainda mande o dinheiro lá para a sede, né? Se esse dinheiro fosse aplicado, olha, minha gente, se o dinheiro de Edir Macedo, que compra carrões, mansões, jatinhos, e constrói templo que pode ser né, classificado como nos tempos de Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, aos Colossenses, mesmo aquela desinteligência que houve entre Paulo e os judeus que habitavam em Jerusalém, né? Aquela contenda que houve lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tudo por causa de práticas judaizantes. O que são práticas judaizantes? É querer fazer com que a pessoa que faz parte da igreja, inclusive os gentios, adotassem práticas do judaísmo, como circuncisão, guardar o sábado, não comer determinadas comidas, né? Guardar dias de festas, de lua nova, né? Toda aquela coisa, frequentar inclusive ali o templo, né? O templo que foi erguido por Herodes e que foi destruído depois por Tito, né? Quando ele invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, depois de uma rebelião dos judeus. Mas o que é que eu quero aqui, só para encerrar, porque esse assunto é de veras grande, né? Pega esse pessoal, pega Estevão Fernandes, Estevão Hernandes e a Bispa Sônia, pega a Genoduque e todos esse pessoal. Se esse pessoal cumprisse o seu papel constitucional, porque a propriedade privada, ela existe, é garantida na Constituição, mas ela terá que cumprir a sua função social.
O direito tem que cumprir a sua função social. A aplicação do direito tem que cumprir a sua função social. Então, a nossa Constituição, ela aponta para que as pessoas que convivem ali, as pessoas que têm certas práticas, elas, elas exerçam função social. Que funções sociais seriam essas, no caso das igrejas, né? A construção, pelo menos de seminários, vamos colocar seminários, né? Mas universidades com cursos para pessoas, né? Pessoas de baixa renda, estudarem ali, a construção de hospitais, de clínicas. Quantos médicos não há nessas igrejas? Por que esses pastores não conversam com esses médicos e ao invés de estar tirando o dízimo desse pessoal e convidando esse pessoal para passear de jato, para churrasco em suas fazendas, em seus sítios, em suas chácaras, montasse ali quantos advogados não tem? Uma entidade, uma ONG, né, para defender as pessoas, aqueles que não têm direito, que não têm acesso à justiça, porque nós sabemos, eu que sou advogado, sei disso, que as pessoas com menor potencial desculpa, as pessoas com menor potencial econômico não têm acesso à justiça, né? Porque até mesmo a nossa justiça gratuita, inclusive todo advogado pode pedir justiça gratuita para o seu cliente, desde que seja pobre, mas não há aquela atuação vigorosa, né? Como na defensoria pública. Quantos erros eu tenho pego de defensoria pública, coisas basilares que você não poderia cometer. Então, se esses homens pegassem esse dinheiro, esses milhões que eles recebem e aplicassem em obras sociais, ainda ficaríamos calados. Mas o problema é que esse pessoal se imiscuiu na política e não se imiscuiu e não entrou na política para tornar a política pior ou melhor, para tornar a política melhor, mas para torná-la pior através das suas práticas, né? Então esse pessoal eles entraram na política e formaram ali aquele complô, né? Aquele conluio, né? É porque está me faltando a palavra, pessoal, mas vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então é incrível que isso venha acontecer. E o pior que nós estamos vendo hoje, as coisas que nós estamos vendo, que são insuportáveis e que há 30, 40 anos atrás eram impossíveis acontecer dentro da igreja. Já pensou um pastor como André Valadão se apresentar na televisão com uma pseudo-sentença emitida, segundo ele, por um ministro do STF, a mais alta corte da justiça brasileira, e um ministro extremamente combativo, como é o ministro Alexandre, né? Alexandre, também chamado de Xandão, né? Alexandre de Moraes, e depois se descobre que aquilo ali é uma mentira, e é um pastor que está apresentando aquilo. Então, quer dizer, o mesmo texto bíblico que diz que, né, afeminados ou outro termo, sei lá, sodomita, seja lá o que for que querem, que diz que não entra no céu, o mentiroso também não. Como é que um cara que se diz evangélico, que até tentou levantar uma mulher de uma cadeira de rodas, como o Pablo Marçal, venha fazendo uma série de acusações mentirosas e até canalhas, como a que ele fez a Tabata Amaral. A Tabata, o pai dela já tinha saído de casa, estava em situação de rua, era um drogado, a família estava fazendo de tudo para recuperá-lo, mas aí ele faleceu.
né? Depois do luto, a moça foi para Harvard, para os Estados Unidos, em Harvard, para se formar. E ele teve o mau caráter, o mau caratismo de dizer que foi por causa dela ter ido para os Estados Unidos, abandonou o pai, que o pai faleceu. Depois ele foi para uma entrevista na Globo News e a repórter disse: isso que o senhor falou é mentira. Não me lembro se foi na Globo News, mas numa coisa numa emissora de televisão. Aí ela disse: isso é mentira, isso que o senhor disse. A Tabata Amaral estava aqui quando o pai dela faleceu. Ele, em vez de voltar atrás e dizer, e reconhecer o erro, ele foi para um outro ataque. Então é pior ainda. É pior ainda, porque aí ela foi a responsável pela morte do pai de qualquer jeito. E o que ele disse contra o Boulos, e essa última de ontem, contra o Boulos, né, apresentando um laudo falso, com coisas estúpidas, com situações estúpidas. Minha gente, isso não pode ser tolerado dentro das igrejas. Isso não pode ser tolerado dentro das igrejas. A igreja protestante, né, ela se orgulha de ter rompido com o catolicismo em 1517, né, que o protestantismo rompeu com o catolicismo, né? E um dos rompimentos, uma das acusações era que no ano 324, Justino, sei lá, ele era o dono da igreja, né? E foram criadas algumas doutrinas delas muito sérias, mas outras muito boas que nós seguimos até hoje, inclusive a questão da Trindade e da divindade de Jesus Cristo, né? Mas há um consenso entre os que foi a partir daí que a igreja católica se corrompeu por causa da política. Todos os costumes da política romana foram trazidos para dentro da igreja, e isso aconteceu ao longo dos anos, né? Desde o concílio de Nicéia, passando pelo concílio de Tessalônica, que foi quando o cristianismo foi tornado a religião oficial do Império Romano. E agora colocaram um homem dentro da igreja, num pedestal, dizendo que esse homem é o salvador da igreja, e o salvador o salvador do Brasil, né? Um homem que não tem nada de cristão em si, nem linguajar cristão, nem atitude cristã, nada tem dele, nem compaixão cristã, nada. Só tem busca pelo poder, e o assunto dele é morte. Não é à toa que ele disse numa entrevista que a especialidade dele era matar. Matou mais de 700 mil pessoas por causa da Covid, simplesmente por rejeitar os protocolos da Organização Mundial de Saúde, inclusive atrasando a compra de vacinas. A CPI, né, a CPI da Covid, né, inclusive chegou ao entendimento de que a vacina da Pfizer foi rejeitada e outra vacina estava a ser comprada com $1 a mais, né, em cada dose da vacina. E é claro, olha lá, milhões de vacinas, de doses de vacina, o que não aconteceria, né? Então, pessoal, fico por aqui. Peço para você que se inscreva no canal, clique, deixe o seu joinha, se inscreva, repasse, né? Fale do canal para as pessoas, para que a gente possa crescendo aí. Estamos muito longe de qualquer coisa, mas o importante é a nossa mensagem que nós estamos passando aqui. Eu vou voltar a gravar um vídeo, não hoje, mas amanhã eu vou gravar um vídeo no dia da eleição. Um abraço a todos e Deus tenha misericórdia do Brasil. Amém. Todo cara que faz o bem hoje em dia é comunista. As pautas de Jesus são todas comunistas. Se ajudar pobre, não, pobre é malandro. Parece que o Evangelho não manda, que Jesus não disse: olha, entrem aqui, vocês são os benditos do meu Pai.
porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram. Teologia do domínio está chegando, já chegou ao Brasil fortemente, de 2013, 2014, 2015 para cá, ganhou tanta força que chegou a eleger um presidente e que teve seu primeiro ensaio de vamos beneficiar os evangélicos, e os evangélicos, oh, nosso Senhor, nosso Messias, nosso Cristo, chegou para nos fazer bem, tal da teologia do domínio e a teologia da prosperidade. São as grandes duas teologias americanas que chegaram no Brasil com todo o poder. Primeiro a da prosperidade, que chegou aqui em 1986, por aí, que é essa coisa de que Deus só responde à oração de quem dá dinheiro. E tornou-se praticamente uma unanimidade cristã evangélica no país. São poucos os que não estão nessa. E agora, de alguns anos para cá, a teologia do domínio. Esse negócio, a gente vai crescer para se tornar maioria, porque a gente faz barba, cabelo e bigode. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, senador e presidente da República. E nós, os principais pastores, nos tornamos os ayatolás, as eminências pardas. O que eles gostariam é que o Brasil se transformasse numa espécie de Irã evangélico, radicalíssimo, com esses costumes absurdos que você não encontra em Jesus, nem no Evangelho, em lugar nenhum. Um ex-presidente normal. O pessoal da esquerda, os petistas, eles insistem em dizer que o Bolsonaro não fez nada em 4 anos. E eu posso provar para vocês que ele fez, e não foi pouco não. Ele começou tirando os pobres das universidades. Graças a Deus, o Lulinha voltou. Faz o L. Eu sou um ex-presidente que o povo está saudoso, já está com saudades e temos potencial para ganhar as eleições de 2026.